Da onde surgiu o porquê, de fato, materializou-se a ideia da UDT. A UDT, que era um espírito, uma vontade, aqui e acolá trechos, né, repartidos, era uma coisa antiga já dentro do 38, uma ideia antiga. Nós produzíamos vídeos no 38 desde as primeiras câmeras lá, grandonas, aquelas VHS dos anos meados dos anos 80, início dos anos 90. E então houve sempre uma forma de alguma UDT, né? Houve sempre alguma forma de trazer conteúdos em VHS naquela época que chegasse até as pessoas de uma forma mais facilitada. Nem todo mundo consegue ir até um stand, ou nem todo mundo consegue despender do tempo que demanda você, de fato, ao menos abordar a teoria magnífica que envolve o universo das armas de fogo. Mas a UDT materializou-se mais recentemente, nos anos mais recentes, como um projeto profissional, né, com uma equipe de produção, pós-produção, edição, uma plataforma que não para de ser investido. A gente tem agora, em breve, dentro de um período aí, eu não gosto de prometer porque está na mão dos nerds, né? Já me dei muito mal com isso, mas a última promessa aí é que num período de um mês a gente consiga fazer o lançamento da UDT 3.0. Quem participa da UDT desde o início sabe o que eu estou falando, né? A UDT começou com vídeos aleatórios, randômicos, diversos vídeos, evoluiu para a UDT 2.0, que é uma versão com cursos completos, entre outras, né? Entre outras plataformas como Fórum inédito no Brasil, a seção de artigos, com artigos magníficos, né? Artigos aí de contribuidores, alunos, membros da UDT, que nos colocam na posição de alunos constantemente, frequentemente, o que é maravilhoso, né? Aquela velha máxima, aquele ditado: se você é o melhor aluno da sala de aula, você não devia estar nessa sala de aula, né? Essa aí, a gente nunca se sente nem de longe melhor aluno quando está na UDT, mesmo nós, do corpo docente primário, nós do 38, né? A gente se comporta porque deve, não porque por uma falsa modéstia, não porque deve, a gente se comporta com frequência como alunos, porque tem pessoas realmente incríveis. Aliás, todas as pessoas na UDT ali são pessoas diferenciadas, mas algumas diferenciadas inclusive nos aspectos técnicos, intelectuais, filosóficos que ornamentam, né, essa plataforma magnífica e ainda inédita, né? Além de pioneira, ela ainda é inédita. Mas a UDT, cara, para simplificar para vocês, sei que porventura a gente, espero, se tudo deu certo, esteja atingindo pessoas que não são da Universidade do Tiro 38. Esse é o principal objetivo dessa conversa. Para quem é da Universidade do Tiro 38, caso eu fique repetitivo em algum momento, que vou ficar, caso eu fique chato, fiquem à vontade, né? Ninguém está preso aqui nessa transmissão, mas se porventura vocês estão com tempo disponível, participem também. Participem através do chat, através do próprio áudio aí, se quiserem entrar, eu mais do que os convido, tá? Mas a UDT, ela veio, na verdade, com um sentimento maior do que a gente, maior do que o indivíduo. Um sentimento de, na terminologia coloquial, utilidade pública. A UDT, a Universidade do Tiro, ela veio quase que única e exclusivamente, quando ela tornou-se uma plataforma profissional, para esclarecer tamanha obscuridade, tamanha nebulosidade, tamanha falta de respeito que impera no solo pátrio, solo brasileiro. O mundo passa por uma fase complicada e uma fase esquisita, né? A era da informação, mas parece-nos ser pontualmente a era da desinformação. Nunca soubemos tanto, nunca tivemos acesso a tanto, soubemos tanto e não sabemos nada, né? Nunca fomos doutores quando não deveríamos, né, como deveríamos no máximo sermos alunos. Então essa desinformação, ela no início, ela incomodava a gente no aspecto técnico, nem tanto filosófico, que a gente não entrava nisso, até porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão no mercado comercial, ainda mais onde a coisa vira um modismo, que foi o que aconteceu com o tiro no Brasil por um período,
essas pessoas são oportunistas, né? Elas não têm aquilo no sangue, não têm no seu legado, não têm na sua história e muito menos têm desejo de fato, adentrar naquilo de forma intelectualizada, mas sim da forma estética, da forma que aparenta, da forma exterior. E essas pessoas, muito irresponsavelmente, começaram, né, a utilizar as plataformas que são democráticas de uma certa forma, né, as mídias sociais de uma certa forma, não muito para o 38, não muito para o Tony, historicamente, mas de uma certa forma são sim democráticas. As pessoas começaram através dessas plataformas a terem uma posição, um posicionamento, utilizando-se do poder da ignorância e do homem fraco, que é, infelizmente, a maior parcela que temos na sociedade hoje mundial, não exclusivo de Brasil, mundial. O que nós temos hoje são homens covardes, né? Uma parcela gigantesca, muito mais aceitável do que gostaríamos. Então esses modelos de negócio, desse tipo específico de oportunista, veio muito forte com um cliente final bem objetivo, bem definido, que é a pessoa que não possui, ignorante, não por ser burra, simplesmente porque não conhece, ignora aquele conhecimento até então, mas que no momento que deseja parar de ignorar o conhecimento, cai nas mãos desses verdadeiros falastrões. Então a UDT nasceu disso. Eu precisava contar isso, não sei se vocês sabem disso, até quem é da UDT, quem é da Universidade do Tiro, eu não sei, né? Talvez vocês não saibam que foi daí que nasceu. Eu particularmente, como todo 38, né, uma coisa muito corrida, muitos projetos, né, o 38 ele tem muitas ramificações, muitíssimas. Algumas delas, por sinal, vocês nem têm conhecimento, como a gente atua também na área de segurança de dignitários, aqui nos Estados Unidos há um tempo. A gente tem consultoria nas áreas jurídicas, historicamente, desde a existência, né, até anterior ao 38, na figura do meu querido pai. Então a gente tem uma série de atuações que nos mantém, assim como vocês, pessoas que produzem, muito ocupados. A entrada na UDT, ela foi de cunho utilidade pública. Devolver à sociedade um pouco de sabedoria e luz e salvar aqueles que porventura estivessem sendo fisgados, por que não? Por esses oportunistas sem saberem, pessoas do bem, pessoas queridas, pessoas boas, pessoas de índole boa. Crescendo no mundo do tiro no Brasil, nascido e criado no Brasil, e crescendo no mundo do tiro, o mundo das federações e dos clubes, eu vi as piores coisas que você pode encontrar num homem. Vi também muita coisa legal, valores que me nortearam no sentido da disciplina, do esporte, da atividade do tiro esportivo, ao qual iniciei aos 11 anos de idade, e da importância que é você estar afiado com a sua lâmina, né? Com a arma, com o seu instrumento que a gente tanto tem apreço, para você ter um desempenho satisfatório, eventualmente um desempenho até, porque não, quem sabe, porventura, excelente. Então me ensinou, me deu esses nortes, mas me deu muita amargura, tanto que eu fiquei quase 2 décadas ausente do tiro desportivo no Brasil. Fui retornar nos Estados Unidos. Ironicamente, fui retornar somente nos Estados Unidos, porque vi uma figura bem diferenciada, talvez a figura que eu buscava no Brasil. A figura dos clubes das federações de tiro no Brasil é uma figura, historicamente, que eu não posso falar por todos, eu não sou onipresente, mas aquela que eu vivi, que eu convivi, muito triste. É uma figura muito triste, né? Muitos interesses pessoais, muita vaidade, tudo aquilo que é feio no homem. Ora, se no esporte é desse jeito, não ia ser diferente com esse taticuzismo, com essa onda cool que entrou com muita força no Brasil nos anos recentes, né? Como eu costumo contar, para alguns já ouviram, eu fiquei 5 anos na universidade, que eu tranquei 1 ano, morei fora. Então, nesse período eu escondi que eu era lutador, treinava jiu-jitsu todos os dias e que era atirador, né? O 38 obviamente já existia há bastante tempo nessa época. No último semestre comento com um professor doutor, um engenheiro, um cara muito legal, e ele ficou surpreso, ficou brabo comigo, já me conhecia há um tempo, que eu não contei aquilo para ele, que era do tiro, queria levar uma turma no 38, e eu fiquei chocado, porque naquela época era, nossa, cara, você contar se porventura você estava tentando namorar uma menina e contasse para ela, e ela fosse contar para a mãe que você tinha arma, que você era atirador, acabou, né? Qualquer chance de relacionamento. E jiu-jitsu é a mesma coisa, as gangues de jiu-jitsu, os pit boys, olha como é que eu cresci. E a gente foi disso para esse modismo exacerbado, e eu não sei qual que é pior.
Sinceramente, eu não sei responder aqui agora. O que eu sei dizer é que a desinformação só aumentou. A qualidade do tiro, a qualidade intelectual do brasileiro e do mundo só diminuiu. Então a UDT nasce disso. Primeira coisa que eu precisava pontuar para vocês. Da onde nasce a UDT, tá? Aí eu quero chamar aqui para vocês um slide, acho que vocês conseguem ver aí, né? A apresentação que eu fiz aqui, simples, mas direto ao assunto com vocês. E tá aqui um cara que norteou muito a minha educação. Na juventude eu não soube tirar muito proveito dele, desses sábios filósofos gregos e romanos, mas que mais velho, mais formado, mais adulto, eu não só aprendi a tirar proveito, como eu continuo tirando. Continuo diariamente estudando essas feras. Esse é o Sêneca the Younger, né? O Sêneca, a gente conhece o Sêneca pelo jovem, o filho, mas seu pai foi ilustre também, filósofo. E nessa frase aí, muito pontual, se a sabedoria me fosse oferecida com a condição de que eu aguardasse e não a divulgasse a ninguém, eu a rejeitaria. Então, eu venho de uma família bastante diferenciada. Eu, em verdade, não quero ser chato, e é uma pior coisa que tem a falar de si mesmo. Aliás, beira até o ridículo, via de regra. Mas certas vezes é necessário. Talvez agora. Temos pessoas aqui, muito provavelmente presentes, muitas pessoas que talvez não façam parte desse nosso núcleo, né? Desse nosso inner circle, desse círculo fechado, magnífico, maravilhoso, das melhores pessoas que eu já conheci, que é a UDT, a Universidade do Tiro. Mas, das pessoas que agora estão me dando a alegria de me cederem a sua atenção, eu preciso, quem sabe, porventura, ser um pouco mais específico e começa contando um pouco da minha história, talvez. Eu venho de uma família que conhece 900 anos da sua história. Quase 1000 anos. 9 séculos. Minha família tem 2 lados, basicamente, né? Falando do lado do meu pai, lado da minha mãe, de pessoas magníficas, maravilhosas também, pessoas extremamente simples, colonos italianos que migraram para o sul do país numa chance de, né, ter a sua própria autossuficiência, as suas famílias, e fizeram isso com muita honra. Inclusive eu sou nomeado no meu nono, né, Tony, o nono Tony, meu primeiro nome Tony é nomeado em homenagem ao meu nono, pai da minha mãe. E o nome Eduardo vem do meu bisavô, que teve essa figura forte de vô pra gente, apesar de eu não ter tido a chance de conhecê-lo, porque o pai do meu pai morreu muito jovem, quando meu pai ainda era neném, quase que um bebê. Aliás, criancinha, quase que um bebê. Então minha família, da parte da minha mãe, apesar de ter essa origem magnífica, né, de que é praticamente a história comum de quem é do sul do país, do Brasil todo, de certa forma, no sul do país, muito forte migração italiana e alemã. E a parte do meu pai, que é a parte que a gente costuma focar e falar quando é provocado para vocês. Recentemente, meu irmão Rafael, doutor Rafael, PhD em História, o único historiador que eu conheço não estou dizendo que ele é o único que existe, por favor, o único que eu conheço que possui uma honradez com a verdade, um respeito à verdade, é um sujeito magnífico. E se você tiver tempo, sugiro que leia o último artigo dele, muito bom, sobre ancestralidade, na nossa plataforma Universidade do Tiro, na seção de artigos. Então, meu irmão Rafael, foi muito facilitado para ele escreve isso no artigo, porque a minha família, eu venho de descendência majoritariamente gloriosa militar. Então, quando eu falo de militares, seja uma observação crítica ou um comentário meu, é porque eu conheço muito bem os militares, em especial militares brasileiros, né? Sangue do meu sangue é do que eu descendo. A gente descende da linhagem de Duque de Caxias. Então eu venho de uma família muitíssimo exigente com perfeccionismo. Você não pode ser mais ou menos para o meu pai. Você não podia, nada estava bom. Nada nunca teve bom. Nunca. Não existe. Você dava o seu melhor e ele era mediano. Ele era fraco. E os comentários, né, as abordagens do meu pai eram muito engraçadas nesse sentido, né? Então, por exemplo, teve uma que eu lembrei recentemente. A gente foi para uma competição
Eu, moleque, 17 anos, eu acho, mas lutei de adulto, um campeonato de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, um brasileiro, e fiquei em terceiro no absoluto. Era uma coisa, porra, eu magrinho lá, coisa e tal, né? Era uma coisa considerável. Fui o único de um ônibus, a gente foi no micro-ônibus, a galera da academia, fui o único que teve uma medalha. Eu comentava, meu pai olhou a medalha, pô, tu tomou, foi até lá pra tomar um pau, porque eu fiquei em terceiro, né? Eu, tipo... Mas eu conto isso, e na época, como agora, é a mesma reação. Aquilo não mexia com o meu ego, não me machucava. Muito pelo contrário, eu entendia que aquela família vem de uma excelência e eu sabia que, por uma capacidade que é inerente a cada um, eu não tenho a capacidade necessária para chegar próximo de quem eu descendo. Né? Minha ascendência é muito incrível. Então, como diz uma propaganda lá, usando a figura lá do old school team, né? Aquela cara do meu pai com o bigodão, não nascemos ontem. Somos uma família de 900 anos de tradição, de pessoas de intelecto diferenciadíssimo e guerreiros que lutaram verdadeiramente pela sua pátria, mas acima disso, pelas liberdades e pelo que é certo. Uma admiração àqueles que entendem que a dignidade, a sua dignidade está acima de qualquer valor, acima da própria vida. E aqueles que se prestaram a defender com sangue a própria vida, isso. Então isso certamente traz um peso maior quando você é pequenininho crescendo nessa família, né? Nós vamos chegar num ponto aqui nessa conversa que é o chave da questão, e eu acredito que é para isso que vocês estão aqui, né? Que foi a chamada aí mais provocativa. Então, desde muito novo fui exposto a isso. Quando eu era criancinha, meu pai estava aqui nos Estados Unidos treinando desde unidades táticas da polícia norte-americana, a inteligência norte-americana. Meu pai, antes disso, décadas anteriores, até mesmo antes de eu nascer, possuía os livros dos grandes, Jeff Cooper, Chapman, todos esses fantásticos criadores da técnica moderna do tiro com armas de fogo, como também os intelectuais, Masada Ayub, que eu tive o prazer de ser aluno pessoal dele, 2 anos atrás, incrível, cara que na questão jurídica relacionada às armas de fogo, é um papa do mundo, né? Um cara incrível, e foi um orientador, um professor do meu pai, antes mesmo até de eu existir na Terra, pra vocês terem uma ideia, né? Com os livros que meu pai tem dele lá, né? De eu nem ter nascido ainda. E eu tinha acesso a isso, então já há uma sorte muito grande, você já pega um filtro, uma sorte muito grande, mas há também uma exigência muito grande. Você tem que ser diferenciado, como eu já falei. E aí aqui a gente entra nesse ponto. Esse Daniel Model, ele foi um policial de Nova York, foi policial norte-americano, escritor de livros, né? E esse livro é um livro muito interessante, Warrior's Manifesto, o Manifesto do Guerreiro, e ele tem essa frase, e ele discursa sobre isso mais longamente, obviamente. Se o guerreiro inflige violência a outro sem justificativa, desrespeitando o que é certo, ele é o mesmo. Então, o que basicamente isso quer dizer? Isso quer dizer que nosso comportamento moral independe do agressor. Moral é moral. Você tem uma base sólida, um comportamento moral que faz parte de quem você é, formou quem você é, e você tem orgulho daquilo. Você tem uma verdadeira fixação a ser o homem que você é, a mulher que você é, o pai que você é, o filho que você é, o irmão que você é, o aluno que você é, o professor que você é, mais importante ainda. Então essa fixação não nos permite que nos igualemos àquela pessoa baixa, né? Então, Marcos Aurelius, né? Marcos Aurelius deixa isso claro. Marcos Aurelius, grande imperador romano, aliás, diga-se passagem, o imperador dos filósofos, dito, né? Escolhido, se os filósofos, os homens mais sábios que habitaram essa terra, pudessem escolher alguém para lhes guiar, lhes liderar, seria Marcos Aurelius. E tivemos esse imperador durante o Império Romano por um período, infelizmente, bastante conflituoso, né? Um período em que ele teve a maior parte do seu reinado na batalha, em guerra. Ele que não era um soldado, ironicamente, né? Mas reinou durante guerra, batalhas terríveis, muito difíceis naquela época. Mas é um sujeito, né? Um sábio que nos deixa muitas lições importantes e norteiam
os aspectos intelectuais, filosóficos, como tantos outros, que chegam até você de alguma forma, via uma instrução de tiro, seja ela um conheceu 38, um dia de curiosidade, seja ela numa palestra qualquer, seja ela assistir ou ver um comentário, porventura, em alguma das nossas mídias, de uma forma ser tocado por isso, ou obviamente entrando profundamente, como é o caso de vários aqui, na Universidade do Tiro. Tá? Então, a importância de você não se igualar ao Facínora é Marcos Aurelius. Ele dizia, né, algo desse tipo, me perdoem aqui, né, me perdoem, eu estou falando com vocês numa conversa onde eu não estou lendo a citação exata, perfeita de Marcos Aurelius, mas ele dizia que a maior vingança ao seu inimigo é não ser como ele. Isso é Marcos Aurelius, né? A maior vingança que você pode ter com o seu inimigo é não ser como ele. Né? Então, nessa frase que a gente inicia no Warrior Manifesto, né? Se o guerreiro inflige violência a outro sem justificativa de respeitando o que é certo, ele é o mesmo, ou seja, ele torna-se o mesmo. Né? Ou seja, você age na nobreza e no equilíbrio pertinente ao que aquela ação nos norteia. Então a legítima defesa, que é a temática óbvia aqui hoje, afinal de contas a gente vai conversar sobre a defesa do lar, do inglês home defense, que não pertence a ninguém isso. Não caia na mentira de certas pessoas que são do mal, pessoas ruins, pessoas do mal. Home defense é uma terminologia inglesa, não pertence a ninguém. Não existe isso. Não tem como você registrar isso. Você não pode ser assim, tão maldoso e achar que as pessoas são tão tolas. Então, home defense é uma terminologia em inglês, defesa residencial, de uso comum, obviamente. Né? Igual dizer água salgada e você registrar. Não existe. Então, a temática de hoje ela vai abordar muito isso. Você, seja na sua casa, que é o principal, mas seja em qualquer forma defensiva, onde você, porventura, teve que ser forçado pela circunstância a utilizar de força letal. Tem coisa mais absurda que isso? Vocês vislumbram na sua imaginação que é assim que funciona? Inúmeros livros que a gente cita, referências na UDT com relação a isso, treinamento mental. Magnífico, né? Jeff Cooper tornou isso popular através do código de cores de Cooper. Existe algo mais absurdo que você ter que atentar contra a vida de alguém utilizando força letal? Não tem, não existe nada, né? Então, é porque a coisa é muito grave, muito séria. Ora, você não quer naquele momento atentar contra a vida de alguém sem haver a necessidade. É simples assim, correndo risco, como diz o Daniel Model, esse escritor ex-policial norte-americano, correndo o risco de você se igualar ao Facínora, correndo o risco, como diria Marcos Aurelius, de você ser, no mínimo, infantil, pueril. Marcos Aurelius consideraria você uma criança abobalhada, né? Quando você tem uma atitude em total descontrole. Depois a gente vem com uma frase aqui de Cooper, né? O Cooper, ele escreveu, ele tem muita coisa escrita, muita coisa legal, muito artigo, é magnífico. Só de livro dele eu tenho 10 aqui, né? Cresci com esses livros no Brasil, graças ao meu pai, que alegria, né? Meu pai comprava na época do Correio, quando eu nem existia. E eu tive acesso a um magnífico, maravilhoso Jeff Cooper. E ele disse uma vez, se sua pistola não está a seu alcance enquanto você está lendo isso, você não aprendeu as lições que ensinamos no Gunsight, na escola Gunsight. A Gunsight é a escola do Cooper, famosa, né? Aliás, a primeira escola do mundo, é a primeira escola naquele formato, escola de tiro, né? Formando civis, educando pessoas, universo das armas, naquelas técnicas modernas do tiro que mudaram muito pouco nos anos 50, 60, 70 para agora, a essência é a mesma, eles eram cientistas dessa temática magnífica. Aliás, o fundador de tiro prático, né, da IPSC é Jeff Cooper, da modalidade de tiro que mais se assemelha a todas as habilidades que você queria ter se você fosse, sei lá, resgatar, sua profissão fosse resgatar refém. Se a sua profissão fosse, né? A primeira, proteger a sua família. Tiro prático te dá muita essa habilidade. Jeff Cooper inventou justamente por isso o nome, tiro prático. Tem uma finalidade prática, né? Então, Jeff Cooper, antes de mais nada,
a gente precisa deixar claro que a ferramenta tem que fazer parte. Se você possui essa ferramenta, acredita na utilidade dela, tem que fazer parte de você. Tem que estar próximo a você. Né? Se não, corre o risco, se ela ficar num cofre, se ela ficar num local de difícil acesso, corre o risco de você realmente, no momento que precisar, pode utilizar as barreiras que for, alarme, câmera, porta forte, tranca, mas uma vez se aquelas barreiras forem vencidas, a sua arma, o seu instrumento não vai ter utilidade. Né? Então, não é porque eu provoco vocês a não se igualarem ao Facínora, a gente vai chegar lá, a gente tem aí quase aí mais 1 hora ainda de papo, se tudo der certo aí, pelo menos uns 40 minutos, a gente vai chegar lá. Não é porque eu provoco que você não pode se igualar ao Facínora, que isso é no mínimo pueril, para não dizer covarde, que era como meu pai tratava, que você não deve estar preparado, pronto, inclusive tendo a ferramenta próxima de você, né? Provocação. É importante lembrar que você só pode agir em legítima defesa quando acreditar que existe uma ameaça iminente de sofrer lesões corporais sérias ou vir a morrer. Então você não pode, você tem que acreditar de fato naquele momento que você está em risco iminente de morte ou de seríssimo dano físico, né? A pessoa vai te quebrar inteira, vai te dar um dano permanente. Então você tem uma discussão no trânsito, você para o seu carro mais à frente, né, no acostamento, aquela pessoa chega para o carro perto de você, mas ela está perto, longe, ela está 50 metros de você e fica te xingando lá de longe, pega uma barra de ferro lá, de direção, um pé de cabra, e lá de longe vem pra cima de você ameaçando e você atira nela. Como é que você vai provar, como é que você vai dizer que 50 metros, né, uma pessoa com uma barra de ferro, você podia entrar no seu carro, dar ré e ir embora? Como é que você vai provar em corte isso? Primeiro no depoimento à polícia, né, ao delegado, e por aí vai, que você acreditou estar em risco, então é um pouco difícil. Então, voltando, você tem que acreditar que existe uma ameaça iminente de sofrer lesões corporais sérias ou vir a morrer. Você tem que acreditar nisso. Isso de fato ali, meu Deus, não tem o que eu fazer. A mesma situação, reduz a distância, a pessoa está 5 metros de você e você não consegue retroceder, você não consegue correr, você não consegue escapar, você não tem o que fazer. Você vai tomar uma barra, um pé de cabra na cabeça e aí muda completamente, tá? Acreditar que o uso imediato da força letal é necessário para defender-se contra esse perigo. Então não só você está num sério risco, como eu acabei de dar a dica anterior aqui agora, como você não tem a opção de retroceder. Exemplo, você está em sério risco. Tem um risco grande lá, a pessoa diz que eu vou te matar, uma faca inclusive, mas está muito longe, 50 metros de você, 40 metros de você, e você tem como ligar para a polícia, subir no elevador, entrar no seu apartamento, trancar, entrar no seu carro. Se você tem como, também não há justificativa para a força letal. Isso tem que ficar claro. Me desculpem ser repetitivo e talvez simplista, mas eu preciso dessa introdução antes de a gente prolongar, tá? Faço aqui uma breve observação. Aqueles que insistentemente culpam o Brasil, eu não estou dizendo, eu sou o maior crítico das coisas, das instituições, das pessoas que não existem para o bem coletivo, que existem para os seus egos, para as suas funções, seus cargos, que são fiéis soldados de governos e não do povo, não trabalham para o povo, trabalham para governos. Sou um terrível, tremendo crítico. Quem me conhece, né? Mas eu preciso deixar claro. No entanto, há também uma certa síndrome no Brasil de se achar especial até nisso, que é no Brasil que é difícil ser policial, que é no Brasil que é difícil ser cidadão de bem e se defender com sua arma, porque se defender vai pra cadeia e blá 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 blá. Pessoal, eu estudo isso a minha vida toda. Como eu falei, eu tenho um benefício sobre alguns, ou sobre muitos. Eu tive meu pai, meu mentor intelectual, já estudava décadas antes de eu existir. Depois, eu já em tenra idade, muito novinho, pegava essas literaturas, inclusive tem uma atualizada aqui, até separei proposital, Deadly Force, de Masada Yubi. Opa, o foco tá para cá. Né? Então,
explicando aqui inúmeros, incontáveis casos. Essa é uma versão atualizada, esse livro já existia antigamente, lá nos anos 80, meu pai possui livros dele. Nesse sentido, eu sou um estudioso disso, profundo. Sou um consultor na polícia americana, das forças de segurança americanas, das forças especiais, das operações especiais militares americanas há década, há bastante tempo. Trabalho aqui há muito tempo. Você não é especial no Brasil por isso. É muito difícil, e eu digo mais, pasmem, é mais difícil ser policial nos Estados Unidos. Estou falando especificamente do poder da mídia, da pressão do dia a dia, da exigência do povo. O povo é muito exigente, cara. O policial aqui é pago, normalmente, via de regra, as polícias são municipais, né? E o povo corta o orçamento, cara, se não gosta da polícia. O teu salário vai pra metade ou te demitem. Não existe estabilidade aqui nenhuma. Se você não passa no Qualify anual de tiro, por exemplo, você vai pra rua. Se você saca a sua arma e aponta para alguém numa abordagem e não tem motivo para atirar, sacar uma arma nos Estados Unidos significa que você teve que talvez atirar, muito provavelmente atirar. Saca para intimidar, que é uma coisa ridícula, né? Isso só existe no Brasil, diga-se de passagem. Você vai para a rua. Se você é um cidadão e se defende armado, tanto que existem seguros aqui. Eu tenho um. Tem seguros para você agir em legítima defesa, tudo certo, mas, cara, não tem essa garantia que você não vai se incomodar. Então, é importante que eu estude a literatura norte-americana, porque é a literatura séria e científica. Isso nem existe nada parecido no Brasil, nunca existiu nessa linha. Mas é importante deixar claro para vocês que não é nada especial de Brasil a questão de agir em legítima defesa e achar que é bater palma nas tuas costas, você tá feliz, tá tudo certo. Isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. Óbvio que há uma incomodação, porventura, a respeito disso. E óbvio que se você agiu com justiça e da forma correta, a incomodação é só o fato, que é tudo, de ter passado por aquilo, ter que lidar com uma entrevista policial, ter que lidar com um monte de coisa, ter que lidar com o vizinho sabendo o que aconteceu, ter que lidar com a mídia, que se for em cima, cara, sua vida pode acabar, você tem que tirar os seus filhos de colégio, tem que mudar de cidade. É muito difícil, cara. Então, antes de mais nada, eu precisei fazer esse adendo, me perdoem, tá? Não tem nada especial em ser policial no Brasil ou ser um cidadão no Brasil que age em legítima defesa quando comparado aos Estados Unidos, tá? É muito difícil aqui, muito difícil. Ainda mais alguns estados que vocês sabem, que são noticiados aí diariamente, como Califórnia e Nova York. Aliás, Minnesota, vejam aquele caso de George Floyd, que fim que deu. Então, é muito difícil. E o terceiro, utilizar de força moderada para defender-se nesse perigo, né? O que é força moderada, então? Força moderada é o necessário para fazer cessar a violência, que pode ser nenhum disparo, pode ser eu estou armado, não entre na minha casa, e o cara sai correndo. Ou levanta a mão e se rende, e você liga para a polícia pega ele. Ou você, de fato, essa pessoa invadiu a sua casa, está dentro da sua casa e agora está prestes a ameaçar a sua família e você de danos sérios ou a própria morte, o risco da morte. E aí você tem que efetuar disparos, mas você, porventura, dá um tiro, pega lá na perna do cara, o cara larga tudo, se rende, grita, ai, me rendo, vira de costa. Acabou, né? Ação. Uso moderado, você não pode continuar atirando em lugar nenhum do mundo. Lógico, né? Isso na UDT, no curso Personal Protection Home Defense, é discutido a parte científica disso. Os milionésimos de segundos, o que virar de costas e a reação do dedo de parar de atirar é difícil, sob estresse. Não estou aqui para preocupar você com isso, de forma alguma, ainda mais quando a pessoa já está dentro da sua casa. Pelo amor de Deus, é um caso extremo. Mas moderado é moderado, e nós, quanto mais treinado você é, se você é cacudo, gosta de publicar bastante coisa lá que é atirador de tiro prático, que sabe atirar, né? Se você tem essa qualificação, você subentende, ao menos para a sociedade e certamente para a mídia, que você é habilitado, muito habilidoso naquela arma, e você jamais deveria cometer um excesso. Então, o uso moderado daquela força, tá? Então, acreditar que existe uma ameaça iminente de sofrer lesões corporais sérias ou vir a morrer, acreditar que o uso imediato da força letal é necessário para defender-se contra esse perigo e utilizar da força moderada, tá? Com essa revisão, agora a gente vai aos estudos de caso.
Esse aí é o grande Massad Ayoob, a maior referência no que diz respeito à corte, instrutor de tiro, policial veterano americano, norte-americano, está com seus 75, 76, 75 anos de idade, acredito eu, uma sumidade, né? Um cara que ainda é muito ativo, ainda, inclusive, tem vídeos novos dele muito legais, tá? Recente descobri, não tem muito tempo, no Wilson Combat, canal do YouTube, assista quem puder, muito legal. O Massad é uma lenda, tá? Ele é uma lenda. E ele é a maior referência das cortes norte-americanas, em casos complicadíssimos, muito comumente envolvendo agentes da lei, policiais que acabam se entrando numa enrascada, numa ação violenta armada e estão prestes a perder a vida, né? A carreira e a vida. E o Massad entra dando sua opinião técnica aonde ele consegue ajudar, certamente, e obviamente se ele não consegue ajudar não chamam ele, porque ele não vai mentir, né? Se houve uma cagada do policial de fato ou do cidadão, de uma forma geral, ele tem inúmeros casos que ele atua com isso, a vida dele toda, inúmeros artigos, inúmeros livros. Cara, a sumidade, eu tenho, já repeti, já falei, repito, acesso ao Massad Ayoob através da sua literatura, dos seus livros, pelo meu pai, desde que eu sou moleque, novinho, e hoje continuo com esse acesso, estudando de forma, inclusive, mais pontual, porque a gente se torna mais maduro, né? Esperamos, preferencialmente, até mais capazes. E eu fiz um curso com ele, curso de 20 horas de teoria, sentado, olhando para o Massad aqui, ele colado em você, laptop aberto, você tinha que anotar tudo e fazer essays, né? Você tinha que fazer relatórios durante o curso inteiro. Um dos cursos, se não o mais demandante, acredito que foi, intelectualmente, que eu já fiz na minha vida. Muitíssimo bom, muito bom, muito bom, tá? Então o Massad fala, quantas vezes você já ouviu a frase, a casa de um homem é seu castelo? Bem, é verdade, e a antiga common law inglesa, da qual a nossa, ele está falando dos Estados Unidos, deriva a confirma. Existe essa questão, existe a questão da teoria do castelo nos Estados Unidos. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar um pouco sobre isso mais adiante. Vai depender da curiosidade de vocês, mas basicamente teoria do castelo, sua casa é o seu castelo, é uma teoria muito forte, né? O Brasil tem isso de uma certa forma parecido, tá? Existe isso parecido no Brasil, que é a legítima defesa brasileira, ela meio que abrange de forma, eu diria, absoluta. Ela abrange de forma absoluta a teoria do castelo, tá? Então, de novo, quantas vezes você ouviu a casa de um homem é seu castelo? Bem, é verdade, a antiga common law inglesa, da qual a nossa lei americana deriva, confirma. No entanto, só porque sua casa é considerada seu castelo, você não pode ter uma câmara de execução. Não pode virar um nazista lá e matar as pessoas dentro do seu castelo porque ele deu vontade em você. Ocasionalmente, ouço alguém vociferar. Vou matar qualquer estranho que entrar em minha casa. Quem nunca ouviu isso? Eu ministrei bastante aula no 38, vocês podem imaginar, né? Estou envolvido em 38 desde que foi fundado em 1992, são 31 anos. Eu peguei a fase do meu pai, alunos de curso básico que eram os cordeirinhos, os patinhos sentados, como dizia meu pai, acredito que parafraseando até o grande professor Olavo, num artigo antiguíssimo dele, de mais de 20 anos. E você tinha aquela figura, então você tinha que, né, tratar com cuidado ali, com respeito, com carinho as pessoas, né, e mostrar para elas que é importante você saber se defender, saber se proteger e por aí vai. E aí, caras, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, eu peguei na minha fase adulta que, para pontuar aqui, talvez seja um pouco mais, de 10 anos para cá, eu peguei o Vingador, que eu chamo. Né, o meu pai sempre disse, você não pode ser o patinho sentado, você não pode ser a ovelhinha, o cordeirinho, o gado, e você também não pode ser o Vingador. Pô, é o equilíbrio, né? E eu peguei o Vingador. O Vingador era assim, ó, você pegava uma mulher, uma senhora jovem, elegante, lá das mais variadas profissões, na sua aula, sentada na aula teórica, quando falava em legítima defesa, aí você via aquela mulher bonita, elegante, se entrar na minha casa eu encho de bala, eu mato, eu vou matar. Eu digo uma mulher porque é verdade, essa imagem de uma pessoa delicada, você nunca imaginaria isso uma década antes, né? Ou alguns anos anterior àquela época, que é a época atual que a gente passa agora. Como pegava homens também, bravejando, vociferando, como diz Massad Ayoob aqui, né? Eu vou matar qualquer estranho que entrar em minha casa. Bem, seguindo a linha de Massad Ayoob, há muitas maneiras pelas quais isso pode dar errado.
E aqui é o legal desse livro mais recente dele, tá? Porque, como eu falei para vocês, apesar da ciência ser a mesma e os estudos serem similares, se não idênticos, os casos só aumentaram, lógico. Uma vida dedicada a isso, Masada Yubi. Então veja, esse caso que ele cita agora é 2015, recente. No final de 2015, uma mulher no Sudeste aqui norte-americano, aqui dos Estados Unidos, acordou com o som de alguém entrando em sua casa pela porta da frente. Ela e o marido moravam lá sozinhos e ela imediatamente estendeu a mão e determinou que o marido ainda estava dormindo ao lado dela. Tocou, o marido está aqui, ok. Ela levantou, pegou sua pistola e, saindo para o corredor, viu a figura sombria de um adulto se movendo em sua direção. Ela ergueu sua arma e atirou. A pessoa caiu. A mulher acabara de atirar e matar a própria filha. A jovem tinha a chave da casa de sua mãe e era esperada lá em alguns dias, mas ela chegou dias antes do esperado, na escuridão da noite, sem avisar. Foi fazer uma surpresa: mãe, tô aqui, né? Vim aqui visitar vocês. Fui chegar lá tarde da noite e a mãe, infelizmente, passou para coisa mais horrível que a gente não imagina, né? Para ninguém. Né? O que deve ser isso? Não tem nada pior. Anos antes, na mesma região do país, mesma região aqui dos Estados Unidos, eu havia atuado como perito, Masada Yubi, como perito em outro caso de confusão de identidade relacionado à defesa do domicílio. Depois de uma forte tempestade, um proprietário rico chamou empreiteiros para fazer alguns reparos. Certa manhã, ao amanhecer, ele ouviu pessoas do lado de fora e, correndo para a janela, percebeu que um homem estava em sua propriedade. Ele pegou sua arma, um revólver, um Snub 38, Snub 2 polegadas, que comprou, mas nunca disparou, e atirou às cegas, no que pretendia ser tiro de advertência. A bala atingiu o homem que ele contratou para fazer reparos. Um dos projéteis atingiu o cara que ele contratou para fazer reparos, deixando aleijado para o resto da sua vida. O proprietário descuidado e exagerado pagou muito dinheiro por isso e teve sorte, né? Muita sorte, de acordo com a Yubi, de escapar de ser acusado criminalmente. Ou seja, ele só foi condenado civilmente, pagou lá muito dinheiro e tal, uma incomodação terrível, mas ainda teve sorte, né? Que no criminal o cara provavelmente não quis levar adiante, né? Veja bem, né? Dois extremos aí de situações que a gente muitas vezes não pensa se não estuda. Eu estudo isso desde novo, desde muito novinho. Em ambos os casos, o dono da casa abrindo fogo contra uma pessoa não identificada, né? Nos ambos os casos, o dono, anterior uma pessoa, uma mulher, uma senhora, depois um senhor, gerou resultados trágicos e duradouros. Na segunda instância, o erro foi composto. O homem disparou uma arma que nunca havia atirado antes. Por sua própria conta, ele não mirou e não tinha certeza de onde o projétil iria ou não. Quando ele intencionalmente puxou o gatilho, ele simplesmente puxou o gatilho aqui e atirou, né? Uma arma de fogo não é um sistema de alarme doméstico. As autoridades quase unanimemente proíbem o disparo de tiros de advertência. Desde muito novinho, hoje em dia não precisa mais tanto, mas eu vou tomar o meu tempo aqui, o de vocês, e falar brevemente, tá? Porque eu não sei, né? Mas eu me lembro que uma coisa que parou de ser necessária de ser lembrada no Brasil, mas disparo de advertência não existe, é uma coisa que não existe, tá? E eu aprendi isso com meu pai criança. E no começo, lá na escola de tiro 38, ele tinha que falar isso. Ele falava isso bastante porque era meio uma coisa comum, uma coisa cultural, né? O cara dava um tiro de advertência lá, tiro pra cima e tal, né? Então, não existe, né? Sendo que é uma coisa extremamente condenável, né? Inclusive, você vai responder se você fizer um disparo e olha a cagada, tá? Se você fizer um disparo de advertência num potencial criminoso, é igual, tecnicamente, que você tivesse atirado nele. O disparo de advertência simplesmente não pegou nele, né? Se o criminoso quiser porventura inventar uma história, aliás, pouco difícil isso acontecer, né? Um rato da sociedade, uma pessoa que vive de furtos e roubos, atacando pessoas frágeis, desarmadas e tal. Um belo dia pega uma pessoa que decide não se entregar
e tem a oportunidade de virar vítima, quem nunca viu essa história antes? Isso aí realmente o Brasil é diferenciado, né? O Brasil está um pouco à frente do mundo. Ele vai virar vítima, ele vai dizer sim que você disparou contra ele, quis matar ele, nem armado ele estava. Então olha a cagada, tá? Existe aqui uma parte, um trecho nesse capítulo, só mostrando para vocês, que é uma parte de 1, 2, 3, 4, 5 páginas de Massad Ayoob, justamente justificando item por item, porque é uma obscenidade o disparo de advertência, né? Porque ele não existe. E eu tenho inúmeros casos, só que, cara, se eu começar a contar causa, já tá longo aqui o negócio, não posso me estender muito, já estou me estendendo. Se eu começar a contar causa, não para mais, né? Mas eu, particularmente, conheço inúmeras histórias, inclusive várias de pessoas próximas, das fatalidades que acabaram a ocorrer por conta do disparo de advertência, tá? Voltando ao Ayoob. Vamos voltar à casa do indivíduo, vamos voltar à análise da casa, tá? Da residência. As leis estaduais normalmente estendem o privilégio da doutrina do castelo para a casa e curtilagem. Curtilagem, o último termo, significa as estruturas anexas como varandas, garagens e similares. Embora esta seja a lei, os júris às vezes aplicam seus próprios valores a uma decisão. Veja bem, ele está falando da lei do castelo dos Estados Unidos, que ela é meio que unificada nesse sentido. E por que esse assunto pode ser perfeitamente traduzido para o Brasil? Porque também, como eu falei para vocês, a legítima defesa, né, o artigo 25 do Código Penal brasileiro, ele interpreta de uma forma bem genérica, o que é bom, né, na mão de um bom advogado, na mão de uma pessoa que agiu de fato honestamente, corretamente. Isso nos dá, nos sustenta a nossa tese que a gente pode sim, a gente tem sim uma similar, muito similar teoria do castelo. Você está agindo em legítima defesa? Você vai fazer o quê? Vai deixar que o cara dentro da sua casa mate você e a sua família, né? Então é legítima defesa. Então é muito similar, tá? Então quando ele fala de estados norte-americanos, etc., é muito similar a característica também que temos no Brasil. Repetidas vezes nos últimos anos, vi casos em que os júris, né, foram extremamente solidários com indivíduos que defenderam a si mesmos e suas famílias contra invasores de residências. Mas não, prestem atenção, mas não quando o referido proprietário abriu a porta e saiu com uma arma, quando foram alertados, o proprietário, quando ele foi alertado de algum tipo de perigo externo. O que ele quer dizer? Pô, vou até continuar aqui, ó. Vou continuar depois eu venho em comentários. É como se, continuando a analogia do castelo, os jurados o vissem essa vítima em primeiro momento, protegendo a sua casa, o vissem como o cavaleiro errante que baixou a ponte levadiça e marchou montado em seu cavalo para uma cruzada com sua fiel arma na mão. Eles veem você como tendo saído em busca de problemas e muitas vezes podem ser singularmente implacáveis em relação a isso. Implacáveis. Aqui entra a coluna vertebral dessa live, dessa conversa. Aqui entra o coração dessa conversa que eu os provoquei e agora vocês estão aqui me permitindo a palavra. É de uma responsabilidade, uma insanidade, para não dizer, anterior a isso tudo, infantilidade, uma criança que jamais deveria, não há papel de um satisfatório estudante para quem esse comportamento possui, porque para ser aluno você tem que ser humilde, você tem que estar aberto, os seus canais neurais todos, a sua visão, o seu ouvido, tudo aberto, os seus sentidos, até o seu cheiro. Você tem que estar tudo aberto para você aprender. Tudo aberto. Você tem que estar disposto a entrar de coração, alma, intelecto e mente para fazer parte de uma sala de aula que mereça você, que você a mereça, desculpa, né? Repetindo. Então essas pessoas desonestas, quando se colocam na posição, não são
alunos, porque não conseguem, mas se colocam-se como professores, cometem não apenas atos irresponsáveis consigo mesmos, que até aí tudo bem, você faz consigo o que você quiser, a história da droga, quer usar droga, quer fazer o que você quiser dentro da sua vida, só não faça daquilo um subterfúgio, uma alavanca para agredir minha família, agredir a mim, que aí você, independente de droga ou de qualquer coisa, eu vou ter que responder àquela agressão, né? Então, mas você não interferir na vida de ninguém é uma coisa. Então, quando essas pessoas agem com responsabilidade para si e tem essa decisão consciente, não tem nada que eu possa fazer, a não ser que se ela me procurar, é óbvio que eu vou orientar. Jamais uma verdade a ser dita, jamais deixarei de dizer, né? Isso é Nietzsche, né? Isso é muito antigo. Né? Você não pode fazer o professor Olavo parafraseava, repetia isso, você não pode fazer um serviço à mentira quando você tem algo a dizer e você não diz. Então eu vou dizer, lógico, eu vou ajudar a pessoa que me busca, mas se ela quiser ficar naquela bolha ególatra dela e ser irresponsável consigo, mas veja bem, como você se coloca um professor, você coloca cursos para vender online, você coloca aquelas técnicas ridículas, você pode comprar uma batedeira, uma bicicleta, uma máquina de cortar grama, um buquê de rosa, um jogo de panela ou um curso de tiro, é a mesma coisa hoje. Na internet é igual. A abordagem é a mesma. O jeito que eles abordam aquela coisa, aquele clichê, aquela nojeira, parece aquelas pirâmides. Parece aquelas coisas chatas que a gente já era criança e já tinha ojeriza. Às vezes aparecia lá, né, uma vizinha da mãe, uma tia, ih, meu Deus, tá vendendo aquele negócio. Lá vem ela com aquele discurso, não vou falar aqui para não ofender, caso alguém foi disso ou tem alguém próximo, mas aquela chatice é igual, não mudou nada. Pessoas vazias que precisam se apegar a algo, a uma crença, como dizia o próprio Nietzsche, repetindo, parafraseando, mas isso não é de Nietzsche, tá? Eu vi essa semana, o Instagram me mostrou ali como sendo de Nietzsche, não é de Nietzsche, se eu não me engano, isso é Sêneca, isso é muito anterior a Nietzsche. Mas Nietzsche fantástico deve ter citado também, né? Não há propriedade nisso, ninguém quer patentear isso, tá? Ninguém é louco, ninguém foi louco de querer patentear o domínio comum, jamais. Existem dois tipos de pessoas, as que querem crer e as que querem saber. O mundo é dividido nas pessoas que querem crer e as que querem saber. Então as pessoas que querem crer estão cada vez maiores. Talvez, vamos a título de ilustração aqui dizer que a maioria, essas pessoas são carentes, são perdidas, querem ser orientadas, então estão nesse giro, nessa máquina motriz aí de tem que fazer dinheiro, tem que enganar, tem que fazer qualquer coisa, porque é dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí existe tanto do lado do vendedor do produto, que é esses falsários aí, péssimos, sequer consegue atirar, né? Porque você assim, pô, o cara tá vendendo o quê, cara? O que ele sabe? O que ele sabe? Qual é a história dele? Não, ele é polícia. Tá, mas polícia, ele tá vendendo polícia, então ele tá vendendo pro cara ser polícia, vai ensinar o cara a patrulhar a rua. Opa, vai ensinar o cara a usar o giroflex da viatura. Vai ensinar uma abordagem, como que aborda um suspeito, se o cara é polícia, né? Ou, melhor ainda, vai ensinar uma investigação criminal. Como é que você investiga? Pô, que legal, ele é polícia. O cara é polícia, ele vai ensinar polícia, né? Não, ele vai ensinar tiro, mas, poxa, todo mundo sabe, tiro é o que polícia menos sabe no mundo todo, nos Estados Unidos aqui também, tá péssimo, muito ruim, mas, meu Deus, né, Brasil, lógico que é au concours, né, Brasil é au concours, né, uma coisa inacreditável, né, a maioria, 90%, 98% da polícia não devia ter arma, mas nós somos cheios de exigência, né, nós, o cidadão comum, né, o cidadão ordeiro aí no Brasil, né, aqui não, né, aqui a exigência pro civil é muito inferior a pro policial, né? Porque é um direito constitucional. Mas, enfim, então vai ensinar a defesa do lar. Então, mas qual é o legado? Da onde que veio essa pessoa? Ela aprendeu com quem? O que ela leu? Qual é a bibliografia? É nerdice? É cálculo nerd de... O que é? Mas você lembra a irresponsabilidade com que ele passa as informações. Então, quando você lê isso aqui, né, a teoria do castelo, aqui nos Estados Unidos, que em tese todo mundo pensa, acredita nisso, e talvez seja mesmo mais forte, ainda mais no estado do Texas, estado de Oklahoma, estado de Nebraska, estado de... enfim, né, o sul inteiro aqui, a própria Flórida.
Mas você veja bem, esses irresponsáveis hoje do Instagram e dos cursos Valita aí online, que estão querendo enganar você, vendem isso, né? Que você tem que se expor à ameaça. Então aqui vem agora a raiz da dica de hoje. Eu não posso resumir um curso de horas que você tem disponível na plataforma do DT, Personal Protection Home Defense, só o módulo teórico são horas, com muito conteúdo, artigos e etc, vídeos, videoaulas, depois você tem aula prática com nossos tutores credenciados. Não posso resumir aqui, né? Não seria nem justo com o saco de vocês, né? Vocês vão ficar de saco cheio e até com o intelecto, que a gente não aguenta, muita informação assim fica chato mesmo, a gente, né? O copo dá uma enchida. Não é meu objetivo hoje, o objetivo é tocar alguns tópicos e o principal é esse. Se você quer proteger a sua família, você tem que estar vivo para proteger a sua família. Então, se alguém está invadindo a sua residência, que é um crime que pode sim ser gravíssimo, uma ou múltiplas pessoas invadindo sua residência, vai saber o mal que essas pessoas planejam e você consegue colocar a sua família num quarto seguro, você consegue proteger a sua família, colocar no quarto combinado, todo mundo ali. E agora você olha aqui, ó, acende o cigarrinho, mulher, fica tranquila que agora eu vou caçar o cara. Aí você sai lá fazendo pai, né? Varrendo a sua casa, lanterna, buscando o cara. Você, para provar para a polícia depois, para o delegado e depois em juízo, que sair para caçar, deixando a família para trás, foi um ato nobre, vai ficar difícil, cara. Vai ficar difícil. Se alguma coisa acontecer com você, ou você é super-homem, ou você é o Batman, talvez seja isso, né? Leu tanto comics, jogou tanto Airsoft, que pensa que é o Batman. Mas as pessoas que têm o pé na terra, estão no chão, né, no solo, e têm noção de quem somos, das nossas limitações como humanos, sabem que uma vez que você se coloca numa gunfight, num tiroteio, você pode e vai tomar tiro. Não há técnica, não há nada que te previna 100% disso. Nada. E é por isso que quanto mais novo, mais imbecil. Se manda pra guerra 18 anos, 19 anos. Quanto mais velho, mais sábio. Mas, pô, cara, isso aí não é bem assim, bicho. Eu não sou trouxa. Eu não sou aqui boneco de político. Eu não quero morrer. Eu não vou me jogar aqui na frente. Então, espera-se que a maturidade, que muitos desses, justamente desde o começo acusos, né, de pueris, de crianças infantis, acabam cometendo um erro de irresponsabilidade com outrem, sem noção do mal que tá fazendo. E aí toma o meu tempo. Tomo o tempo de você, coloca nós aqui, saio dos meus afazeres específicos com a Universidade do Tiro, com todos os projetos do 38 Internacional, Texas, Estados Unidos, Brasil, etc. Porque é importante, porque há um chamado maior do que eu, maior do que vocês, que a gente tem que se encontrar e a gente precisa falar. A gente precisa salvar as pessoas da escuridão. Então você não pode sair caçando pessoas, você vai colocar a exceção absoluta, como descrito do Personal Protection Home Defense. Se você tem um filho que não consegue, não foi treinado por você por incompetência sua, ou porque a neném é pequenininho e não pode, né? Óbvio. E você tem que ir até aquele quarto buscar, mas você vai no máximo se locomover de um quarto ao outro e voltar para o quarto seguro, você não vai sair caçando. Você vai ter dificuldade tremenda de provar para um júri, caso o seu caso for júri, provavelmente vai. Você vai ter dificuldade tremenda de provar que a sua intenção era nobre, que você, nesse ato irresponsável, quando saiu caçando esse sujeito, porventura, caso você não morra nessa empreitada, caso você só vai contar, como dizia Jeff Cooper, com uma coisa, que é o cara do código branco de cores. Você só vai contar com uma coisa, a incompetência do seu algoz. O cara que sai caçando os outros achando que tá no filme da SWAT, ele só conta com uma coisa, a incompetência do algoz. Por isso o título da matéria de hoje, né? Por isso a chamada, o chamariz, vou até botar aqui, ó, o inconsequente caça, o responsável defende. Home Defense, o inconsequente caça, é um crianção, pensa que é o herói, pensa que é uma criança, o responsável defende. Tá? Então é extremamente importante que isso toque você. E quem aguentou até agora está aqui comigo, que leve isso para o resto da sua vida, que leve isso na sua alma, no seu coração, na sua mente. Porque você é um sujeito responsável. A sua família espera de você o melhor. A sua família conta com você protegendo ela. Você precisa ter isso claro. Você precisa ter isso todos os dias relembrado. Tá? Vamos voltar ao nosso querido Masada Ayub. Um exemplo clássico é Hattori
versus Pierce. O conhecido caso de 1992 do jovem estudante de intercâmbio japonês baleado por um jovem proprietário em Louisiana, proprietário de uma residência. Yoshihiro Hattori, com apenas 16 anos, e o filho de idade semelhante de sua família anfitriã, aqueles casos lá muito comuns aqui nos Estados Unidos, até quem está aqui agora na aula, alguém bobear, foi aluno disso, né? Aqueles programas de intercâmbio muito legal. Manda o filho adolescente para fazer o segundo grau e é adotado mesmo como filho aqui nos Estados Unidos. Então o Hattori, 16 anos, e o irmão dele, irmão de família americana, que adotou ele nesse intercâmbio, estavam indo para uma festa, a fantasia pré-Halloween. Quando chegaram ao endereço errado, uma coisa comum, né, cara? O cara faz um errinho ali, uma bobeira, e tá na casa errada. A jovem esposa de Pierce, o dono da casa, vendo homens vestidos de forma estranha, tentando entrar na casa. Parênteses, aqui nos Estados Unidos, quando você é convidado para uma festa numa casa, como as coisas aqui são um pouco diferentes, né? As casas não têm muros, vocês sabem disso, né? É bem diferente, né? Quando você é convidado para uma festa numa casa nos Estados Unidos, você entra direto. Você não bate na porta, assim, cheguei, porque senão... Faz até sentido, né? Fica um saco, o cara vai ter que ir lá toda hora abrir a porta, vão chegar 30 pessoas, vai ficar 30 vezes. Então você entra direto, oi, sou convidado, já tem pessoas ali tomando um drink, batendo um papo, comendo um snack, né? Então você entra direto. Esses jovens então tentaram entrar na casa, estavam tentando entrar, foram primeiro na porta de trás, a história completa é essa. Aí, puta, a porta fechada, deles, puxa, acharam estranho, foram na porta da frente. A esposa do proprietário da casa, a proprietária da casa, vendo os homens vestidos de forma estranha, tentando entrar na casa, gritou com o marido pegar sua arma. Correndo escada abaixo com uma Smith Wesson 44 Magnum, carregada, que era uma arma que ele usava para caça, inclusive. Rodney Pierce abriu a porta da frente para investigar. O que está acontecendo? Abriu a porta, quem que está aqui tentando entrar? Ele e os dois jovens fizeram contato visual. Ao ver a arma, o adolescente americano congelou. Mas o estudante japonês veio em direção ao dono da casa, movendo-se aos solavancos com um objeto metálico na mão. Alheio à arma que Pierce apontara para ele e os repetidos gritos de pare, quando estavam a apenas alguns metros de distância, o dono da casa temeu ser desarmado e sua família assassinada e disparou um tiro fatal. Então o japonesinho não entendendo, japonês, tadinho, você criança, tô na festa de fantasia. Puta, ele achou que o cara é brincadeira, o cara tá fantasiado também, com a arma na mão. Olha a cagada, cara, olha a desgraça, tá? E ele fantasiado de John Travolta. Aquele filme Embalos, ficou meio que dançando, que nem o John Travolta, o cara não entendeu nada, o cara pensou, meu Deus, quanta droga esse cara tá na cabeça. E acabou disparando, dando um tiro fatal. O objeto na mão de Hattori era uma câmera. Foi teorizado que ele agiu como agiu porque pensou que Pierce fazia parte da festa fantasia, interpretando o sujeito armado, e Hattori pode ter tentado permanecer no personagem. Olha que coisa triste, que fatalidade. Pierce foi acusado de homicídio culposo, aquele sem intenção de matar, mas foi absolvido, acabou sendo absolvido. No entanto, no Tribunal Civil, ele foi absolutamente detonado. Quando ele e seus advogados recorreram da sentença ao Tribunal Superior, à Suprema Corte, rejeitou o recurso e manteve o veredito civil contra ele. A opinião dos ministros continha a seguinte declaração reveladora: depois de uma revisão minuciosa dos autos, devemos concordar com o Tribunal de Primeira Instância. Não havia absolutamente nenhuma necessidade de recorrer ao uso de uma arma perigosa para repelir um ataque, pois de fato não haveria o que temer se Rodney, prestem atenção, se Rodney tivesse convocado ajuda ou simplesmente ficado dentro de sua casa. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que esse ato, lógico que o Rodney, o Pierce foi no seu coração e na sua atitude inocente. Quem do bem, pessoa boa, quer matar, tirar a vida de uma criança, de um menino de 16 anos, pelo amor de Deus. Mas o que o tribunal entendeu? No civil, né, que ele acabou se ferrando no caso civil. No civil. Entendeu que quando ele abre a porta, ele se expõe a um ambiente externo, e mesmo a teoria do castelo ainda valendo, mesmo a situação de legítima defesa ainda valendo, naquele momento ele, o que você quer? Você foi buscar problema.
Essa foi a interpretação. Naquele momento, ao invés de dentro de casa, de dentro do quarto, exagerando agora, né? Que não é exagerando, é onde eu quero que você fique com a sua família, em segurança, de dentro do quarto, protegendo a sua mulher e seus filhos. Dali de dentro, você, né, enquanto liga para a polícia e informa tudo que está acontecendo, se alguém adentrar ali, aí sim, meu Deus, aí não tem, né, o que ser feito, você vai sim agir com força letal, porque você não vai deixar atacar a sua família. Agora, a partir do momento que você sai, abre a porta de casa, olha onde esse cara se meteu. Olha onde esse cara se meteu. A gente entra agora, então, com a parte final aqui, que eu vou provocar em vocês, se essas respostas encontram o sinal DT Universidade do Tiro, mas provocar vocês, tá? Com algumas questões que você deve pensar, se você se considera uma pessoa adulta, responsável, mesmo que você seja sozinho, não tenha família nenhuma. Aliás, se você não tem família nenhuma, de uma certa forma, tem os dois lados da moeda, né? Aumenta também as suas atividades. Por exemplo, você pode combinar com a sua mulher que ela liga, ou o contrário, a mulher combina com você, enfim, que ela liga para o 190, o serviço de emergência, enquanto você organiza com as crianças, ou você fica atento à porta, você pega a lanterna, a arma, deixa tudo próximo, o kit médico, e se alguém precisar tirar, vai ser você. Pode ser essa concordância que você tem nos treinamentos que você faz com a sua família na sua casa. Se você está sozinho, agora você tem acesso de funções, né? Então você vai ter que pensar agora aqui na ligação, tem que ter o celular perto, atenção na porta, lanterna, você tem que botar no Viva Voz, deixar o celular no Viva Voz, então coisas que eu vou provocar você aqui nesse momento. Então, planejamento. Qual o comportamento da sua família durante a invasão? Então aqui, crianças não são burras, tá? Eu não me canso de falar isso, eu vou repetir. Muitíssimo pelo contrário, crianças aprendem numa velocidade incrível, muito maior que a nossa. Muito maior do que a nossa. Então mostrar à criança o manuseio seguro de armas de fogo, apresentar a ela de forma lúdica, divertida, ela é uma criança, né? Mas que você está fazendo uma coisa, mesmo que sendo lúdica, séria. Drills, exercícios dentro de casa. Então, poxa, quanto antes você puder educar a sua família a se comportar seguramente, né, ter um comportamento seguro, a conduta preventiva você vai fazer, inclusive as suas crianças, obviamente. Seu cônjuge irá atirar também, caso necessário for. Caso houver aquele extremo uso da arma de fogo, uso letal de arma de fogo, o cônjuge vai atirar também? Então vai ser você, a mulher e o marido, a mulher, como é que é isso aí? Qual é o acordo? Qual é o plano que você tem? Tem que ter, sob um momento de estresse absoluto, possivelmente em condição de baixa luz, onde você quer usar até a baixa luz em sua vantagem, que ninguém conhece melhor a sua casa que você. Não tem nada mais terrível que poder imaginar que você ter alguma troca de tiro ali entre você, o algoz, e a sua mulher, né, por exemplo, ou o contrário, né, e você ter fogo amigo, né? Eu acho que é a coisa mais horrível que a gente possa imaginar. Então é algo que tem que ser pensado. Quem liga para o 190? Qual é o acordo que se tem, né, sobre isso? Onde está a sua arma e qual o seu plano em utilizá-la? Onde está a sua arma? Qual o plano de utilizá-la? É aquele do início da conversa, da aula? Eu atiro, entro na minha casa, eu mato tudo. Esse é o seu plano? Boa sorte. Boa sorte, esse é o seu plano. Duas coisas. Você foi contaminado por imbecis aí da internet, que é o mais fácil de acontecer hoje em dia, por isso que saia do Instagram, saia das mídias sociais, saia disso. É um apelo que eu te faço, tá? Permaneça lá muitíssimo brevemente ou nada, né? Saia daquilo ali. Ou você foi contaminado, né? Ou você não precisa de nenhum mentor, de professor, de nada, você sabe tudo, né? Você precisa de alguma aula, de alguma coisa, precisa pagar algum, como é que é o nome? Masterclass, né? Que chama aquele negócio lá. Você precisa pagar alguma Masterchef aí de aula de tiro, você não precisa nada. Não precisa nada, você sabe tudo, né? Se é só matar. O que você fará quando o evento encerrar? Assunto discutido muito detalhadamente no curso Personal Protection Home Defense da UDT, Universidade do Tiro 38, tá? O aftermath, o pós-situação de estresse é tão importante quanto a preparação, quanto o durante. Como é que você vai se comportar? Você sabe como é que você se comporta? Como é que você fala com a polícia? Como é que você... qual é o depoimento que você dá? O que você fala? O que sai da sua boca? Você sabe? Sua família sabe? A sua mulher é treinada para falar a verdade. Ninguém vai treinar ninguém para mentir de forma nenhuma. Não é isso. Né? Tá lá em detalhes lá no nosso curso completo na UDT. Mas você precisa treinar, você precisa saber.
Senão você fala bobagem, você fala coisa que não é verdadeira, você se atrapalha, você tem inúmeros fenômenos discutidos e apresentados na Universidade do Tiro, em centenas de casos da doutora Artwell, que Deadly Force Encounters, né? Um livro grande, grosso, de números, esse é atualizado, tá? Essa é a versão atualizada, esse livro já é antigo, meu pai tem a versão antiga, décadas atrás, e essa versão atualizada, muito bom, essa versão é nova, essa versão atualizada, segunda edição, recomendo, tá? Alex Artwell, de 2020, 2019, 2020, tá? Então, inúmeros casos aqui, ensinando, analisando, casos de policiais, porra, histórias horríveis, tristes, que acabaram tendo desfechos terríveis, e muitos deles ocasionados pelo próprio depoimento, casos de cidadãos se defenderam, mas o depoimento foi péssimo, 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 péssimo. Então, você sabe, você treina com sua família? Qual a sua atitude se você ou algum membro da sua família se ferir? Você tem treinamento de medicina de combate? Combate trauma foi introduzido no Brasil mais de 10 anos, há mais de 10 anos, pelo 38, você sabia? 38 que introduziu, virou moda, até isso virou moda, tá? Até botar band-aid tático e torniquete virou moda no Brasil. Que loucura, rapaz, que país estranho. Eu queria que nada virasse moda e que tudo que fosse importante, que são coisas simples e pontuais, fossem intrínsecas, fizessem parte do seu hábito, do seu estilo de vida, do seu dia a dia, desde jovens, adultos e crianças, né? Que isso fosse incutido na sua família desde muito novinho, como o amor à natureza, o valor à caça, à alimentação, o valor à vida, o valor à proteção, né? O valor às suas habilidades técnicas estarem afiadas para tal, inclusive a de medicina de combate, né? E nós que introduzimos o TCCC, TCCC, Medicina de Combate no Brasil, caso alguém não sabia disso. Lembre-se, defesa residencial não tem nada que ver com clearing rooms. Importante, defesa residencial não tem nada que ver com o CQB, né? CQB é uma coisa mais abrangente, mas vamos dizer, o CQB, você sair varrendo, fatiando, clean, pô, próximo, nada que ver. Aqui entra mais uma vez o ponto, coluna vertebral desta aula, dessa live. Defesa residencial não é room cleaning, não é você sair varrendo quartos, limpando quartos, é o extremo, o absoluto oposto disso. É você ir para o quarto seguro e proteger a sua família. Lembre-se disso. Treine isso com a sua família. Lembre-se disso. Planejamento. Assim que você e sua família estiverem seguros no quarto seguro, manter a arma apontada para a porta e esperar até ouvir as sirenes da polícia para baixá-la. Durante todo esse momento, a pessoa eleita para comunicar-se pelo 190 deve manter o operador do número de emergência informado de todos os detalhes dos acontecimentos. Você vai cada casa é uma casa, cada família é uma família, a arquitetura dos quartos, a arquitetura da residência vai tornar o quarto seguro não necessariamente, exclusivamente o quarto master principal. Você tem que escolher um quarto que estrategicamente talvez seja... Cara, isso aí é pessoal, dá para você contratar uma consultoria, o 38 faz isso historicamente, fazemos isso com muito milionário aqui nos Estados Unidos, historicamente, porque são pessoas que têm medo, né, de invasão à residência, muitas vezes aqui é coisa chinela, mas o cara não quer uma pessoa estranha dentro de casa. Depende, né, então depende da arquitetura da sua casa, uma investigação, se às vezes você vai passar horas na casa da pessoa, mas dá pro bom senso, e a UDT te ensina isso, usando-se do bom senso e do nosso fórum e das nossas conversas, a você manter a sua casa mais segura. A eleição, qual é o quarto seguro, depende da arquitetura da casa, né, e também pode depender, por exemplo, você tem filho neném, filho pequenininho que não vai acordar e não pode ter sido treinado ainda, poxa, dependendo da estrutura e do posicionamento desse quarto, esse vai ter que virar o quarto seguro, porque é mais arriscado ir e voltar do que só ir, e por aí vai, já dando alguma dica aí, sem querer poluir vocês com isso, tá? A chegada da polícia, lembre-se, os policiais chegarão em sua casa praticamente tão assustados quanto você está. Sim, existe uma reclamação, que eu acompanho isso literalmente há décadas no Brasil, eu participei de muitos conselhos de segurança de bairro, por um período que eu estava fazendo um estudo, e foi horrível, foi uma experiência horrível de ver lá em Florianópolis, que é tido como uma cidade, né, mais evoluída, né, o sul do país, histórias horríveis, pessoas que moravam a 2 quadras da polícia militar, do posto,
E é isso aí, foram agredidas, estupradas, violentadas e ninguém veio. Ou quando veio era tarde demais. Então a gente está cansado de ouvir esse tipo de relato, é muito triste, mas não é porque existem esses relatos que você simplesmente não liga para a polícia, que você simplesmente não toma as atitudes que tem que tomar. Mais uma vez, hoje nós temos que pegar os homens, mudar a modernidade e fazer duas coisas com eles, né? Dar uma endurecida, que estão molengas, homem geleia, do professor Olavo, né? E ensiná-los a deixar de ser criança. Não é porque você tem uma crítica ao sistema, que eu sou o mais duro crítico da polícia, do sistema de qualquer instituição pública brasileira, qualquer uma, todas elas são de origem incompetentes proposital. Porque a bagunça privilegia a corrupção, a safadeza. É por isso, é de nascença corrupta já, a bagunça. Então eu sou um duro crítico. Não é por isso que eu vou dizer para você não ligar para a polícia, não informar todos os dados em detalhes, tá? Sobre o que você tem que fazer no momento de uma ameaça de uma pessoa que está adentrando ou tentando adentrar a sua casa, tá? Isso é muito importante. Então, não é porque você pode vir a desacreditar até nas forças de segurança pública do seu estado, da sua cidade, que você não vai informar e não vai fazer essa ligação. O que acontece é, você liga para a polícia, né? Tá aqui a orientação, você coloca no Viva Voz se só for você, porque aquela ligação é gravada, mesmo que ninguém venha, parece que você tem arma, parece que você treina a sua família, parece que você protege a sua família, mesmo que ninguém venha, aquilo vai ficar gravado, todas as suas tentativas de comunicar, inclusive, não entre, estou armado, as comunicações que você vai falar para esse eventual invasor, não entre na minha casa, eu estou armado, se você entrar eu vou ter que atirar, não me faça atirar em você, eu estou com a minha família, e etc. Então, só este fato, numa eventual corte, num eventual depoimento, ou numa eventual corte, só este fato pode significar a diferença completa entre você se incomodar, ou até mesmo servir anos de cadeia ou não. Então, essa é a importância. Coldrei sua arma, os policiais vão chegar assustados. O que a gente quer dizer com isso? Que o policial é medroso? Não. O policial entra na profissão que ele tem que enfrentar o perigo, ele tem que ir atrás do perigo. Não tem nada a ver com ser medroso, pelo amor de Deus. É que o policial não sabe o que vai enfrentar. Se ele for no momento da ocorrência, meu Deus, pode ser tudo, cara. Ele não sabe o que ele vai ver, quantos agressores, para ele identificar o medo de usar aquela arma erroneamente. Esse é o sentido, né? E acontece, é horrível, né? Profissão difícil. Você vai chegar na casa de alguém sendo invadida, muito difícil, muito difícil. Então ele vai estar tão assustado quanto você, ele pode estar tão assustado como você. Então lembre-se disso, coldrei sua arma, né? Retreat, né? Guarde sua arma, levante as mãos, identifique claramente quando sendo a vítima. Olha, eu sou proprietário da casa, se atirou em alguém, informe, provavelmente você já informou lá no 190 na ligação em detalhes, ou a sua esposa, que seja lá quem foi responsável pela ligação. Seja cordial e prestativo, mas evite responder perguntas. Você está em estado de estresse elevado e qualquer informação dada nesse momento pode ser distorcida da verdade, mesmo você acreditando estar sendo honesto com o ocorrido. Existe inúmeras conversas, artigos, discussões na UDT, inclusive durante o curso Personal Protection Home Defense, sobre este assunto, que é os efeitos psicológicos, diga-se de passagem, meu pai é o maior especialista dessa área no Brasil, e comportamentais daquele que enfrenta uma situação de estresse agudo, alto, como por exemplo, uma situação que você tem que atirar em alguém na frente da sua mulher e da sua filha. Nada pode ser mais horrível do que isso. Aliás, mais horrível que isso só se de fato você perdesse, né, a sua família fosse ferida. Mas não quer dizer que é bom. O carpê, o sangue, a casa, a cena traumática, meu Deus, cara, é uma coisa terrível, né? Uma coisa horrível. Então esse estresse elevado tem inúmeros fatores que são discutidos e colocados pontualmente na UDT. Aliás, até está atrasado, já existe há tempo, esse curso ele foi segurado à toa e nós vamos lançar, que é o Intermediate Pistol 2, Intermediate Pistol 2, que é o Pistola 2, Intermediate Pistol 2, é um curso que tem uma teoria muito forte embasada nesse livro da doutora Alexis Arthur, right here, esse livro aqui, grosso, cheio de casos, para a gente poder, como é que aquele ditado, o burro aprende errando, né? Aliás, desculpa, o burro não aprende nunca, desculpa,
comecei errado. O burro não aprende nunca, como é o caso, às vezes, de certas pessoas, especialmente as que gostam das mídias sociais. O burro não aprende nunca. O inteligente aprende com os erros e o sábio com os erros dos outros, né? Então, por isso que a gente estuda, lê, estudos de caso, ó. Muitos e muitos casos aqui, porra, pontuais, ó, se destaca, lê de novo, vê, puta, olha que coisa triste, que história horrível que aconteceu com esse nobre agente da lei, como eu posso me treinar, como eu posso evitar que isso aconteça, né? A mente, o corpo não pertence onde a mente não esteve, o corpo não vai fazer nada do que a mente não o oriente anteriormente. Isso nasceu muito tempo atrás, os treinamentos mentais, meditações, e foi protocolado, catalogado em artigos e livros por Jeff Cooper, entre outros. Tá? Então, excelente pontuação também, lembrar que você tem que ser treinado na mente, mentalmente, você tem que ser treinado no seu intelecto. O treinamento intelectual, aliás, mental, eu falo isso, né, em artigos na UDT, não sou eu não sei nada, eu estudo os grandes, né, como toda hora a gente cita as fontes, como dizia meu pai, não reinventamos nada, meu filho, ninguém reinventa a roda, meu filho. Né, diferente de muitos medíocres, né, que acreditam que isso é possível, a gente não acredita que reinventa nada. O que a gente faz é pegar as informações, às vezes tem o privilégio de pegar mais aprofundado por uma dedicação pessoal ou sorte e trazer para as pessoas, né, de forma, no caso da instrução de tiro, de forma mais acessível possível, tá? Então, treinamento mental é outra coisa extremamente importante. Inúmeros casos científicos mostram que, inclusive, coisas simples como time de basquete, fazendo lançamento de bola, uma parte do time que só fez aquilo mentalmente evoluiu tanto quanto a parte que fez com o lançamento prático por si só. Isso é um estudo famosíssimo, inclusive. Então, é muito importante ter isso em mente e preparar a sua família. Aqui uma fotinha em homenagem, ó, dessa figura aqui, grande doutor Tim, né, com uma MP5, lá nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, em uma SWAT norte-americana, em um dos treinamentos dele aqui, né? E ele tinha uma colocação já no passado, lá, 20, 30 anos, ele tinha uma colocação muito importante, que era assim, a seguinte colocação: se você tomar uma medida exagerada, agindo inicialmente no ato da legítima defesa, você tomar uma medida exagerada e essa medida ela acabar excedendo, né? Você passa da legítima defesa para um crime a ser ao menos processado e julgado por um crime de homicídio, né? Ao invés do excludente, você comete o excesso e torna-se um crime de homicídio. Se você tem excelentes advogados, você tem advogados muito bons, né? Parafraseando meu pai, muito novinho, criança, ouvi ele dizer isso, você provavelmente naquele teatro que é a corte, o tribunal, você tem um tribunal de júri, né? Você tem pessoas que estão sendo convencidas por ambos os lados, então com excelentes advogados você tem uma chance grande de absolução, ser absolvido. Se você tem lá a ação de um advogado competente, experiente, que tem conhecimento das pessoas, do comportamento humano, da lei, etc., de manipular as pessoas, que aquilo é um teatro, você tem uma chance grande. Mas e a sua consciência, dizia meu querido pai? Como que você faz com a sua consciência? Se você é uma pessoa nobre, todos somos, todos aqui presentes, né? Somos pessoas dotadas de moral, dotadas de dignidade, de respeito ao próximo, de amor ao irmão da raça humana. Você não pode se sentir bem após tirar uma vida que você sabe que não precisava, que você sabe que você errou. Então, mesmo que porventura, e olha que sim, infelizmente isso eu tenho que admitir, pressões políticas momentâneas do país levam a crer que o vitimismo, a vitimização, a vitimização dos criminosos de carreira, dos criminosos inclusive perigosos, e a condenação do ordeiro cumpridor das leis
é quase que uma tendência generalizada, né? Para não dizer que é. E isso sim, os aspectos políticos atuais têm bastante influência. Então, é muito mais fácil hoje, porventura, possivelmente, você sofrer uma condena em um caso que você deixar dúvidas, que você agir por excesso, mesmo que seja defendendo a sua casa. Então você tem que tomar esse cuidado partindo do pressuposto que você não pode ser preso e deixar sua família para trás depois de agir, tirando a vida de um criminoso, né? Mesmo que justificado for, mas se você puder evitar, nada vai superar evitar aquele trauma. Jamais! Então essa é a raiz dessa conversa de hoje. Para vocês, que foi como um chamado de utilidade pública aos inteligentes. Eu não falo para incautos, eu não falo para pessoas desprovidas ou não interessadas na sabedoria. Eu não falo para comuns. Eu falo para as pessoas que de fato percebem que esse mundo não é um mar de maravilhas, percebem que andar na rua não vão cair do céu algodão doce, balas e pirulitos, e todo mundo está na rua querendo fazer o bem. Muito pelo contrário, sabem que todo dia pela manhã, como acordo, como diria o Marcos Aurelius, vai enfrentar adversidades, vai enfrentar traições, vai enfrentar facínoras, vai enfrentar perigo. Para as pessoas que têm essa noção e que querem estar preparadas da melhor maneira que for possível, todos os dias, como um estilo de vida, para que essas adversidades não se tornem piores ou mais graves por conta do seu comportamento irresponsável, pueril, despreparado. É para essas pessoas que eu falo. Então eu sabia e eu sei, acabou que, pelo menos do meu lado aqui da câmera, ocorreu de forma satisfatória, mas eu sabia que abrir uma live para o público em geral, eu cometeria um risco. O risco de falar para aqueles que não estão interessados ou muito menos preparados para as verdades. Aqueles que preferem os floreios, aqueles que preferem crer, mas não saber. Eu sabia desse risco. E é por isso que isso é um evento raríssimo e a gente volta a nos encontrar diariamente na nossa plataforma Universidade do Tiro, onde o saber é tão acentuado que, como eu já falei, abrindo essa live, essa aula, eu torno-me aluno na maior parte do tempo. Isso não é forma de falar da boca para fora, isso não é forma carinhosa de querer dizer, de retribuir com vocês o tremendo carinho que eu recebo de vocês. Isso é verdade. Vocês me colocam na poltrona, na cadeira de aluno todos os dias. E raramente aí eu vou estar sempre preparado também para, quando questionado for, na melhor das minhas condições, respondê-los e não deixá-los na mão. Tá? Eu fico bastante feliz quando eu tenho a resposta, eu fico mais feliz ainda se eu não tenho, porque correr atrás dela, ir atrás dessa resposta, através dos caminhos que provavelmente eu vou ter, caso vocês não tenham, nessa dúvida, vai ser um aprendizado enorme, né? E trazer essa resposta não prontinha, mas construída, é mais gostoso ainda. Tá? Muito obrigado, meus irmãos, obrigado pelos comentários aí do chat, pela participação de vocês. Como eu falei no passado, e eu falei hoje, tá? Eu tive uma mensagem hoje da Gabi, se eu não estiver falando o nome errado, tomara que seja esse nome. Uma pessoa que nunca entrou em contato comigo no Instagram, uma breve história rapidamente, e falou o seguinte, eu vou ler para vocês, eu vou ler a mensagem. Eu vou ler a mensagem para vocês. Gabi Rocha. Seria legal se a Gabi estivesse aí, né? Se tiver, Gabi, dá um joinha aí na live aí, mas acho que você não deve estar. Oi, Tony, bom dia. Passando para agradecer pelos cursos online da UDT. Semana passada fiz minha primeira aula presencial com o Noel, nosso querido Lead Instructor Noel, lá de Curitiba, aqui em Curitiba. A sua didática, aí vem a parte de elogio a mim, que tal, instruções no curso online fizeram toda a diferença para melhor desempenho na aula prática. Gratidão. Então a Gabi mandou isso para mim, nunca mandou mensagem para mim, não nos conhecemos, mas ela tá lá na UDT, talvez seja recente, não sei, fez o curso da UDT teórico e foi para a aula prática lá com o nosso instrutor credenciado em Curitiba. A minha resposta, que legal, Gabi. Eu quem agradeço muito, muito mesmo, como sou sortudo. Então eu queria encerrar com isso com vocês.
porque aplica-se de forma genérica. Como eu sou sortudo. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, e mantenha-se afiado, esteja sempre treinado, e até a próxima na UDT.